vida se não acontecer entendimento. E uma das coisas que é necessário, tanto para a quebra de maldição, quanto para que o Senhor Jesus entre na sua vida e traga todos os benefícios da cruz, é necessário que você receba Jesus como o Senhor da sua vida. Quantos já fizeram isso? Jesus já é o Senhor, já é o dono. Ah, irmão, é o dono. Ele é meu dono. Ele manda na minha vida. Eu não tenho direito próprio. Eu sou uma escrava de orelha furada. Sabe o que significa escravo de orelha furada? Escravos que moram na casa, mesmo quando os seus donos lhe dão carta de alforria. Eu sou uma escrava de orelha furada. Mesmo que Jesus me dê uma carta de alforria, eu não vou sair de perto dele. Eu vou estar do lado dele. Eu vou estar dizendo: Jesus, eu vim para te servir. Eu vim para te adorar. Eu vim para dizer sim. Irmãos, é de uma extrema importância que você, para viver nesses dias que a igreja está vivendo, ou desde as primeiras eras, é de muita importância que a igreja se renda. Esse é um dos propósitos pelo qual você vai adquirir os benefícios da cruz. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me dou a ti. Escute bem o que Deus está falando nesse último dia. Senhor, eu me dou a ti. Eu me rendo a ti. E uma das coisas mais importantes também, para que você possa alcançar os benefícios da cruz, é que você se arrependa. O arrependimento, ele vai gerar em você muitas vitórias. Mas não é um arrependimento de boca para fora. Porque ninguém que se arrepende de boca para fora permanece no altar do Senhor. Mas o arrependimento tem que ser genuíno. O arrependimento tem que ser até choro. E tem muita gente que vem para o reino, vive na igreja durante anos, mas continua uma vida de prostituição, continua uma vida de roubo, uma vida de maldade, uma vida de infidelidade, escondido, ninguém sabe. Outro tempo, eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim: eu estou na igreja há 40 anos, pastora, mas há 40 anos eu peco, eu vivo em prostituição, mas eu continuo na igreja, eu tomo Santa Ceia, eu vou e volto. Agora você imagina o que está acumulado dentro dessa pessoa. Queridos, não houve o que? Arrependimento. E para que Deus faça alguma coisa na sua vida, é se arrepender. O que é, pastora, se arrepender? É voltar aonde você caiu e dizer: Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero, Pai, o que é um arrependimento? É uma volta de 360 graus. Eu vou voltar. Eu não quero mais viver essa vida que eu ando levando, mas eu me arrependo. E muitas vezes o arrependimento vem com choro. O arrependimento vem com lágrimas. Você já teve algum problema na sua vida no passado, que quando você se lembra dele, você tem tanta agonia? Existem fatos da minha vida no passado, que quando eu me lembro que aquilo aconteceu, eu chego a tomar um susto. E eu vou para os pés da cruz. Pai, perdoa-me, Senhor. Passa teu sangue naquele dia, naquela hora. Senhor, lava aquele momento que eu vivi, aquela atitude que eu fiz, que eu cometi aquilo. Pai, passa teu sangue ali naquela hora e me liberta e me perdoa. Isso é o verdadeiro arrependimento. E muitas vezes nós não temos esse arrependimento. E é por isso que muitas vezes nós não alcançamos os benefícios da cruz. A nossa próxima proposta, nossa próxima quarta de poder, é recebendo poder e conhecimento para quebrar maldições. Quebra de maldição, meu irmão, é muito fácil. Mas o grande problema que a gente encontra é que as pessoas não têm poder e não têm conhecimento. Para
para que Deus faça alguma coisa na sua vida. E nós vamos pegar um gancho daqui para frente. Nós vamos receber hoje, Senhor, os benefícios da cruz. E um dos benefícios da cruz, meu irmão, é a quebra de maldição. Nós vamos dar continuidade. O Senhor morreu por nós para que as nossas maldições fossem quebradas. E nós vamos ter um entendimento sério de quais são as maldições que perseguem a nossa vida. Tem pessoas que têm espíritos de loucura. A família inteira com problemas de loucura, esquizofrenia, uma dependência de remédios. Pessoas estão desequilibradas completamente. Existem famílias, gerações assim. E quando a gente vai entender, a família desequilibrada, todos desequilibrados, não conseguem romper. E quando a gente vai estudar, que a gente vai entender, nós vamos ver que lá atrás, na terceira, segunda geração, as pessoas eram envolvidas no ocultismo e ofereceram animais, e ofereceram só cabeças de animais, em terreiros de candomblé, em terreiros de macumba. E toda a família é perseguida por um espírito mental. Vocês estão me entendendo? Nós vamos aprender isso. Quem vai estar dando as primeiras aulas de quebra de maldição é a pastora Marta Iane. No dia 9 e no dia 16 ela vai estar aqui com a gente, trazendo um ensino e orando por quebra de maldição. Nas próximas semanas eu já estarei trazendo algumas orientações que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero toda a igreja tabernáculo aqui, porque nós vamos receber o benefício da cruz, da quebra de maldição na nossa vida. Mas para tudo isso acontecer, nós vamos precisar de cumprir um propósito: arrependimento. Pai, me arrependo de um dia ter vendido meu corpo, de um dia ter me deitado com vários homens, com várias mulheres. Irmãos, é muito sério essa questão de se deitar, de se prostituir. E eu fico pensando assim, como as pessoas hoje, naturalmente, né? Naturalmente, acontece isso lá fora, é natural. Namora com hoje, deita na cama. Namora com outro amanhã, terminou esse relacionamento. Aí encontra outro, deita na cama. Sexo. Irmãos, vocês não têm noção que vocês precisam quebrar essa maldição na vida de vocês. Porque cada vez que você deita com uma pessoa diferente, você faz um laço de alma com ela. Pedaços dela vêm em você e pedaços seus vão nessa pessoa. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a quebrar essas maldições na nossa vida. E nós vamos passando isso de geração. Às vezes nós não entendemos o porquê que a nossa vida é tão voltada para aquilo. Porquê que nossa vida, às vezes você tem até desejo de sair daquela vida, mas tem uma coisa tão enraizada dentro de você, porque existe brechas lá atrás. Pessoas abriram brechas lá atrás. A mãe era assim. A mãe teve vários casos. Filhas têm vários casos. Filhos têm vários casos. Mas é muito fácil quando você compreende o poder da cruz. Quando você compreende o sangue de Jesus que foi vertido por você, e você chega diante do altar de Deus, e você diz assim: Senhor, eu anulo, eu rejeito, porque eu quero que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre mim. Irmãos, é muito lindo isso, porque é instantâneo. O diabo, ele solta a pessoa, as correntes são quebradas, e as pessoas são livres por uma única atitude: arrependimento, fé
e conhecimento dos benefícios da cruz. É muito sério isso, gente. É muito forte isso. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Quando eu entendi, eu disse: Deus, nenhuma maldição do passado da minha família. Foram duas coisas que eu detectei na minha família. Por parte de pai e por parte de mãe. Existia uma maldição por parte de pai, um espírito de miséria mesmo, de pobreza. Meu pai diz: filha, até 13 anos de idade eu andava descalço, porque eu não tinha condições de comprar um sapato. E aí a gente acha até bonito isso, assim, oh meu Deus, que pena, que coisa, né? Por um outro lado, a gente vê uma situação de prostituição e de ocultismo. De tia viver, irmãs viver com o mesmo marido. Lá atrás. Então a gente começa a detectar algumas coisas. E aí acontece coisas na atualidade que você começa a falar assim: poxa, tem ligação isso aí. Isso aí tem coisa no passado. E você começa a estudar e você vai ver que houve uma maldição, houve uma brecha aberta. E quando eu entendi certas coisas da minha vida, eu fiz jejum de dias. Meu início ministerial foi muito jejum, foi muita oração. Eu era nova, eu tinha força, irmão. Jejuava muito. Era uma força que o Senhor me trazia. E eu passava dias jejuando. Conseguia jejuar 40 dias, de manhã às 6 da tarde. Eu não sei como é que eu tinha forças, mas o Senhor me deu forças. E eu fui quebrando certas maldições na minha vida. E eu comecei a ver minha vida rompendo. E eu comecei a ver minha vida rompendo em algumas outras áreas. E eu comecei a entender que o Senhor estava me dando aquilo. O Senhor estava me dando a libertação, a proteção. Porque eu me arrependi dos pecados dos antepassados. Eu fui lá, e isso é bíblico, nós vamos ver tudo isso na Bíblia. Existem pecados que têm que ser confessados. Espíritos de miséria que acompanham muitas pessoas, porque lá atrás houve roubos de terra na família. Pessoas eram envolvidas com homicídio, pessoas eram envolvidas com roubos. E aí o espírito de miséria e de roubo, e de miséria e de roubo, vem perseguindo família. Mas nós precisamos entender que tudo isso pode ser destruído pelo poder dos benefícios da cruz. Por isso que eu primeiro te coloquei para entender os benefícios da cruz. O que Deus pode fazer por você, porque a gente tem que mostrar primeiro o que Ele pode fazer, para depois começar a abrir sua mente e mostrar o que o diabo faz quando não há arrependimento. Vocês estão me entendendo? Ou dá para entender? Diga comigo assim: eu serei liberto pelos benefícios da cruz. E olha, meus amados, tem uma coisa importantíssima que eu preciso falar nessa noite. Nós temos que entender que tudo isso acontece porque nós adquirimos o entendimento e adquirimos também o poder do confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você precisa confessar. Talvez sua vida está amarrada até hoje. Já veio para a igreja até hoje, não consegue ir para frente. A família toda amarrada, o negócio tudo preso, porque não houve confessar. Você precisa confessar pecados de imoralidade, pecados de idolatria, pecados de roubo, pecados de homossexualismo, pecados de prostituição. São coisas que nós precisamos confessar. E quando a gente confessa,
nós alcançamos a misericórdia. Porque está escrito na palavra. Você consegue colocar aquele que confessa? Olha que coisa linda, irmão Joel, Bíblia Ambulante, está falando que é Provérbios 22, 28. Eu confesso, irmão Joel, que eu conheço Bíblia. Conheço Bíblia, tudo está aqui na cabeça. Agora, onde está, meu irmão? Jesus é na minha vida. Um dia eu serei como tu és. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa, quem os abandona, encontra misericórdia. Então, meus irmãos, é de muita importância nós alcançarmos esses milagres. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 19, no versículo 26. Vamos no 28, melhor. Para a gente não tomar tanto tempo, porque eu tenho coisas para falar. 28, a morte de Jesus. Todos acharam? Todos têm Bíblia? Olha, amados, eu quero nessa noite que você conheça Jesus. Que você conheça os benefícios que você pode alcançar. Quando nós somos brasileiros e dentro da Constituição brasileira me garante que quando eu me aposento eu tenho um benefício todo mês, sim ou não? Tá certa a palavra? Tá correto? A Constituição brasileira, ela me garante um benefício todo mês depois que eu me aposento. Eu quero lhe falar com todas as letras para você entender melhor. Depois que Jesus morre na cruz e que você o recebe, você alcança diariamente, todos os dias, os benefícios que ele deixou na cruz, quando ele disse: Pai, está consumado. Mas, amados, você precisa entender, você precisa compreender para poder tomar essa posição, porque senão você vai mendigar. Você vai ser um eterno pedinte, sabe? Gente que vive nas calçadas. Essa semana eu vi um maluquinho na rua, que eu era pequena, eu pensei que aquele homem já tinha morrido, gente. Mas eu passei lá, estava ele no mesmo lugar. Eu acho que a situação apertou e ele foi para o mesmo lugar. Velho, bem velho, bem velho. Do mesmo jeito que eu tinha 15, 16 anos, eu encontrei com ele na rua. Eu falei: eu não estou acreditando, não. Do mesmo jeito. Quem lembra dele? Tu lembra? Tu não lembra, filho? Você é novo. Quem lembra desse homenzinho? Barbudo, velho, com a mesma instrumentinho lá que ele mesmo criou. Tá lá. Sabe por que aquele homem vive daquele jeito? Porque ele não conhece Jesus. Ele não conhece os benefícios da cruz. Porque quem conhece o benefício da cruz não vai ser um eterno esmolante, pedinte pelo meio da rua. Você tem o direito legal na vida de alcançar as bênçãos prometidas na cruz do Calvário. Eu e você. Diga: Deus, eu tomo posse dos benefícios. Oh, aleluia. Diz assim a palavra: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído. Tudo estava o quê? Concluído. Tudo estava consumado. Para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam
uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está. Escuta essa aqui. Fala, bate no ombro do irmão, fala, escuta essa. Diga, a partir do momento, para essa pessoa, que você entendeu isso aí, sua vida não será a mesma nunca mais. Por isso que o diabo, ele luta tanto para que você não conheça a verdade da palavra. Porque diga assim, a verdade liberta. A verdade dessa palavra, ela te arranca do poço. Ela te arranca da vida de miserável, de pedinte. O cara e a mulher que entende isso, meu irmão, eles não vivem eternamente dizendo, Deus me dá. Não, eles dizem segundo a palavra, segundo o que Deus me diz na palavra. Senhor, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, porque Tu és o Deus da minha vida, porque Tu és o dono da verdade, e eu estou em Ti, e a verdade está em mim, e tudo o que eu pedi me será dado. Você está entendendo, gente? Nós não podemos viver pedintes. Você não é mais o tim-chiquitim, você não tem isso na sua vida. Você não vai viver anos às calçadas espirituais, pedindo coisas. Não, você vai estar declarando que o Senhor tem e lhe deu, e é seu por direito, porque você é filho, porque você é filha. Amém? Olha aqui, o dia que você entender que Jesus morreu na cruz, o sangue foi derramado, principados e potestades, Colossenses 2,14, Ele rasgou a cédula que contava todos os seus pecados. Está escrito isso na Bíblia. Colossenses 2,14 assim, ó. E Ele fez o quê? Cancelou o quê, gente? Era um papel que era colado na sua vida todos os dias. Os meus pecados são esses, eu carrego eles. Mas o dia que a Bíblia diz que Jesus consumou, a palavra tetelestai, está consumado, acabou. Porque a Bíblia diz que Ele cancelou. Ele na cruz, Ele olhou para todos os demônios e Ele disse, ó, o meu povo que entender, a dívida está cancelada. Ele roubou, eu já perdoei. Ele matou, eu já perdoei. Ele prostituiu, eu perdoei. Porque Ele me reconheceu e recebeu a minha vida na vida dele. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Era contrário a mim. Deus, eu pequei, eu não tenho como ter perdão. Mas o Senhor rasgou a dívida. E Ele removeu do meu peito e cravou na cruz do Calvário. Você precisa entender isso. Aí você entende, você é liberto da maldição. Você entende, o Senhor Jesus vai lá e arranca a maldição sobre você. Mas enquanto você não entende, demônios vêm perseguindo famílias, trazendo o mesmo pecado. Você está entendendo? Mas meu Deus, como é que esse demônio frequentava a vida de minha avó, de minha bisavó? Por que ele está me perturbando aqui agora? Porque você ainda não entendeu e não confessou e não pediu perdão pelos pecados lá atrás. Senhor, minha avó era uma prostituta, se deitava com vários homens. Mas eu hoje, Senhor,
Não aceito mais essa maldição na minha vida, na vida dos meus filhos, porque eu reconheço a Jesus, e eu tenho Jesus como Senhor na minha vida, e agora quem manda na minha vida é o Senhor. E todo o sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi para que os meus pecados fossem lavados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo é como o sabão da lavadeira, que lava os meus pecados, redime os meus pecados. Você precisa entender isso. E aí, quando você entende isso, os demônios que perseguem a sua família, perseguem a sua vida, eles vão te soltar, porque eles não vão mais achar lugar para continuar usando e trabalhando na sua vida, no seu caminho, no seu território de vida. Mas é preciso compreender. E aí, tetelestai é a palavra grega usada para a frase que está consumado. Mas vamos para frente. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz, durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que haviam crucificados e retirar os corpos. E vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida a do outro. Mas quando chegaram em Jesus, constataram que ele já estava morto, porque eles quebravam as pernas para morrer mais rápido. Mas Jesus lá atrás, a Bíblia garante que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Isso é uma profecia sendo cumprida. Quando chegaram em Jesus, não, esse já está morto, nós não precisamos quebrar. E nenhum dos seus ossos foram quebrados. E ele foi tirado perfeito da cruz, levado para o túmulo. Mas nesse momento em que o Senhor Jesus é morto, aconteceu um milagre, aconteceu algo sobrenatural, aconteceu um terremoto. E nesse terremoto ele veio acompanhado com muitos milagres. A Bíblia diz que quando o sangue, houve uma chuva, um terremoto, relâmpagos e trovões, e o Senhor Jesus, aquele sangue escorreu. E por onde aquele sangue foi tocando, eu imagino, por onde existia um mudo, um surdo, um cego, um paralítico, um morto, diz a Bíblia que eles foram curados e ressuscitados. Esse mesmo poder está aqui. Esse mesmo poder está aqui hoje. Isso são os benefícios da cruz. Ressurreição de mortos, vida de endemoniados. Endemoniados foram libertos. Mudos que nunca haviam falado, mudos de nascença, foram livres. Cegos nunca viram, que nunca tinham visto, viram. No templo, aonde existia o Santíssimo, o lugar santo, o Santíssimo lugar, existia um véu. Esse véu era feito de um tecido como de tapete. Só que o tecido era mais ou menos, era tão grosso, era mais ou menos 50 centímetros de largura o tecido, ou mais. Eu não lembro aqui exatamente, mas era um tecido largo. Eu já estudei sobre isso. Não sei se era 1 metro ou era 50 centímetros, mas era um tecido muito largo. Era uma cortina que dividia o santo lugar do santíssimo lugar. E a Bíblia diz que houve um terremoto de tal forma que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Está escrito, irmãos, na Bíblia. A história é linda. E aquilo ali mostra o impacto e simboliza que hoje eu não preciso mais ninguém para ser intermediador entre eu e Deus. Ninguém. Eu não preciso mais de ninguém para me intermediar. Eu preciso apenas de Cristo Jesus na minha vida. Eu não preciso mais de Maria para interceder por mim. Eu não preciso mais de João, de nenhum desses homens que se dizem santos,
para interceder por mim, porque a Bíblia diz que agora o véu foi rasgado e só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então, irmãos, são esses os benefícios da cruz. A paz que você precisa. São esses os benefícios da cruz. A Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento estava ali para ser doada a nós. A Bíblia fala para a gente de uma maneira gloriosa. A Bíblia fala para nós que levando, 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, feridas, nós fomos sarados. Benefício da cruz, diga benefício, que você ganha todo dia. Aqui no Brasil a lei constitui que a gente receba por mês. Em Jesus eu tenho todos os minutos, todos os momentos, os benefícios da cruz. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que eu, morto para o pecado, eu possa viver para a justiça. E pelas suas pisaduras, pelas suas aquelas, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, antes de morrer, porque na verdade o sangue que o nosso Senhor Jesus derramou na cruz não foi porque Ele só furou a mão e os pés. O sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz foi pelas chilapadas que Ele tomou. E foram tantas na frente daquele povo de Pilatos, e eles gritando, os sacerdotes judeus gritando: mata, crucifica, crucifica. E Jesus recebeu muitas chibatadas. E as chibatadas que o Senhor Jesus recebeu era uma bola cheia de ponta. E cada vez que era lançado aquela bola sobre ele, quando voltava com um pedaço de carnes. Foi ali que Jesus começou a derramar o seu sangue. Quando você passa pela via dolorosa, irmãos, é um sentimento tão incrível, é algo tão forte. É tudo muito comércio lá hoje. Mas quem vai no Espírito, você sente. Você fala: meu Deus, eu pisei aqui, onde o sangue de Jesus foi vertido. Eu quero profetizar que você vai comigo em 2018 para Israel. Nós estaremos pisando naquela terra. Nós vamos começar a lançar o projeto agora. E você já vai começar a poder pagar. Não é nada para nós, é para a empresa de turismo. Eu falei com ela que eu quero o melhor preço. A gente não quer ficar em hotel caro, a gente quer tudo mais em conta, porque a gente quer levar muita gente, para que você pise comigo lá na Via Dolorosa, para que você vá lá no túmulo de Jesus e você glorifique o nome do Senhor naquele lugar, porque a história é muito linda e real. E você precisa entender que por aquele sangue vertido na cruz, o Senhor te deu garantias. Aceite esse Jesus, aceite esta vida, e você vai ver como as coisas vão mudar. Eu te digo porque a minha vida mudou. Hoje existem coisas que eu sofria no passado, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, que não acontecem mais comigo, porque eu entendi e tomei posse de tudo aquilo que a cruz pode me fornecer. Você está me entendendo? 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vossa maneira vã de viver, que é por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você não foi liberto, você não será liberto, você não será livre, você não alcançará os benefícios da cruz com prata e com ouro, mas você alcançará os benefícios da cruz pelo sacrifício de Jesus. Amém? Você não vai sair dessa sua maneira vã de viver por sacrifícios humanos, mas você vai sair dessa situação que você está vivendo pelos verdadeiros sacrifícios da cruz, que é o sangue de Jesus.
Um dos projetos maiores, né? Atos 4:12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a saber, Jesus Cristo.